Todos os domingos às 9h30 e às 19h30 nós temos uma mensagem relacionada ao contador de histórias. Essa série de mensagens que vai nos acompanhar aí nos meses de outubro e novembro, onde nós vamos selecionar algumas das parábolas de Jesus. São aproximadamente 30 parábolas e nós selecionamos 12 delas para poder ministrar nesses meses agora e poder falar cada domingo sobre uma parábola. E como eu disse semana passada, e eu comentei com vocês, que eu traria essa semana o porquê Jesus usou parábolas. O que significa isso? Qual o sentido? Qual o intuito de Jesus trabalhar com esse tipo de ministração ou esse tipo de prédica? Aí está, o que é parábola? O que significa essa frase ou essa palavra, melhor dizendo, até um trava-língua, palavra parábola. Essa palavra, ela é muito interessante porque ela tem relação com outros termos que nós estamos bem acostumados. Por exemplo, símbolo. Você sabe o que é símbolo? Símbolo em grego ela tem uma raizinha, que é o baléu, que significa jogar. Símbolo significa jogar para cima. Quando eu apresento um símbolo para você, imediatamente aquele símbolo requer um significado e puxa, traz para cima um significado. Também temos o diabolo. O que é o diabolo? Diabaléu, significa lançado para baixo, jogar para baixo, lançar em direção ao solo. E nós conhecemos bem a história de Satanás, que foi e queria ser igual a Deus e foi lançado para baixo, se transformando o diabolo, que tem a raiz baléu. E agora nós temos a parábola, que também tem o mesmo sentido e o mesmo significado. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Apóbaléu. Apóbaléu significa jogar sobre. Então, a palavra baléu é lançar. E nós temos os prefixos que dão um significado. Parábola é jogar ao lado. Imediatamente a ideia de você lançar ao lado alguma coisa. Parábaléu significa lançar ao lado para comparar ou trazer algum sinal de semelhança. Literalmente, parábola é colocar lado a lado. Trata-se de um dos sistemas mais pedagógicos para ensinar tanto crianças como adultos. Se você perceber, histórias, elas têm um grande poder de concentração. Enquanto eu estou falando para vocês aqui da doutrina da expiação ou da ação vicária de Cristo no resgate da humanidade perdida, sua imagem começa a sair, sua imaginação começa a flutuar e a sua linha de raciocínio começa a desviar. Mas se eu começar a contar uma história de um certo menino que estava no campo, sozinho, abandonado, e lá havia um boi brabo que andava por aquelas redondezas, pronto, você já mudou o seu foco e já começou a associar ao contexto, porque você está interessado ao começo, ao meio e ao fim. Jesus usou esse recurso de uma maneira muito inteligente. Ele é o mestre dos mestres, exatamente por saber utilizar as parábolas como recurso de ensino. Mas por que Jesus usou? Por que Jesus usa parábolas e não apenas os seus ensinamentos? Simplesmente porque Jesus tinha um público muito e muito abrangente. A parábola para Jesus era um instrumento de alcance de todos os públicos. Vale a pena lembrar que Jesus falava com crianças, colocando-as no colo e fazendo a comparação entre as crianças e o reino de Deus. Jesus fala com o jovem rico que vem pedir uma instrução sobre como herdar o reino dos céus. Jesus fala com uma viúva marginalizada, pobre, que conversava sobre ela. Jesus também conversou com uma mulher, a samaritana, em João capítulo de número 4. Nós temos Jesus conversando com homens da alta patente, de alta estirpe, homens destacados na sociedade, como Nicodemos, que em João capítulo 3 veio se encontrar com Jesus na calada da noite. Temos Jesus falando com senhores de idade, ou seja, o público de Jesus era muito misto, e para atender um público desse, a história tem um grande efeito. A história fala com o marginalizado, mas também fala com aquele que está em alta posição. A história fala com crianças, mas também fala com gente de avançada idade. A história fala com homens, mas também fala com mulheres. A história fala com o rico, mas também fala com o pobre. Por isso que Jesus é o maior e o melhor contador de histórias de todos os tempos. Mas ele contava suas histórias no intuito de que a sua mensagem chegasse a todo e qualquer ouvido, independentemente da classe social. E Jesus era capaz de colocar-se ao lado para falar ao ouvido do fariseu,
como também ao ouvido do publicano. Jesus falava do orgulhoso fariseu ao ignorante publicano. Esses grupos tão distintos, tão separados, diametralmente opostos um do outro, também eram alvo das palavras de Jesus. Jesus conseguia falar com o fariseu assim como conseguia falar com o publicano. Jesus falava com uma criança assim como conseguia falar com uma pessoa de avançada idade. Isso mostra de que as parábolas são vivas. E elas não ficaram apenas restritas aos tempos bíblicos. Elas encontraram ampliação, reverberaram e como num alto-falante de 2000 anos, elas chegaram até os nossos dias para também falar ao nosso coração. Então, do fariseu ao publicano, Jesus fala com todos. E hoje eu quero apresentar para você uma parábola que é do fariseu e do publicano. Justamente esses dois grupos que são opostos entre si, que Jesus usa para explicar a respeito da oração e do relacionamento com Deus, que Jesus usa para falar a respeito da lei da graça e da lei do mérito. Esses dois grupos eu quero conversar com você com a parábola acima descrita. Lucas capítulo 18, o versículo de número 9 diz assim: alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus fez o quê? Contou essa parábola. Para quem Jesus contou a parábola? Qual é o público-alvo? Quem é o grupo com o qual ele está falando, queridos? Ele está falando com alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os demais. Que grupo era esse? O grupo fariseu, o grupo religioso. É alvo do confronto de Jesus através dessa parábola. Tente ouvir e tente se imaginar no contexto de Jesus, há 2000 anos atrás, na leitura que eu faço com você da história que Jesus contou. Dois homens subiram ao templo. As parábolas, elas são fictícias, tá bom? Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Mas as parábolas, embora sejam fictícias, elas possuem fundo de verdade. Embora sejam fictícias, elas expressam uma realidade. É uma história que não aconteceu, para falar de uma verdade que está interna. O fariseu em pé orava no seu íntimo. Algumas traduções dizem, orava de si para si mesmo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Não sou ladrão, corrupto, adúltero, corintiano, nem mesmo como esse publicano. Ele se colocou acima e começou a fazer a sua própria comparação. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto que eu ganho. Veja a lista de virtudes que esse homem levanta sobre si próprio. Mas a história não para por aí e continua. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus conta uma parábola. Humilhação é igual a humilhação, e humilhação é igual. E ele contorna com uma parábola, uma historieta, para poder aprender de exaltação e humilhação. Jesus conseguir fazer isso, para ele conseguir colocar exaltação e humilhação no mesmo lado, para comparar, lembra que parábola é comparação? Ele precisa usar um elemento. Ele precisa usar a figura do fariseu e a figura do publicano. Duas figuras muito fortes e muito precisas para os ouvidos de 2000 anos atrás, não para os nossos hoje. Hoje, talvez, se eu falar para você, por exemplo, petista, PSDBista, talvez seus ouvidos estejam mais atentos e mais antenados ao que está acontecendo. Mas se eu falar fariseu, você fala: que é isso? Fariseu? De onde vem essa palavra? Publicano? O que será que significa? Será que é do público, alguma coisa parecida? Você está vendo como é difícil às vezes a interpretação? Mas aí fica claro, quando nós colocamos as figuras de oposição lado a lado e explicamos. Porque para criar um contraste, que é a ideia de Jesus através da parábola, Jesus apresenta as figuras de oposição. Claro, eu preciso mostrar o escuro. Se eu quero falar do bom, eu preciso apresentar. Se eu quero falar do feliz, de alguma
preciso comparar com o triste, porque eu não consigo comparar sem. E Jesus faz isso de uma maneira muito inteligente. Não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes nesse texto. Quer ver? Olha só, porque às vezes a gente as figuras de oposição. Religiosidade baseada no homem que era acostumado com templo, sacrifícios, monoteísmo, um único Deus. Paganismo com um homem que era acostumado com vários deuses, deuses romanos, gregos, Afrodite, Júpiter, Zeus, Aquiles, tanto atuados dentro da figura greco-romana. Expressão pura do fariseu, do outro o Deus monoteísta do judaísmo. Nós temos a figura do fariseu. O fariseu era aquele o fariseu. O fariseu é ortodoxo ou o ultra. E se você não sabia, ainda existe, sabia? Ainda existem os ultra-ortodoxos. Porque a Bíblia fala que não pode cortar o cabelo das têmporas, ou seja, esse lado aqui não é cortado. São os descendentes imediatos do fariseu. O fariseu levava a lei ao pé da letra. Para você ter uma ideia, existia mais de 200 mandamentos só para o sábado. Para você guardar o sábado, você deveria tomar cuidado de pelo menos 200 mandamentos. Quantos passos dar no dia, o que era trabalho, o que não era trabalho. O fariseu era rigoroso com isso. Rigoroso com os dízimos. Tirava dízimo até do tempero, sabia disso? Quando ele ia fazer a comida, ele pegava o tempero e jogava, separava o seu dízimo, ou quando ele comprava o tempero, ele separava o seu tempero, o cominho, o coentro. Lembra que Jesus fala? Ai de vocês, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do cominho, do coentro, mas se esquecem das boas obras. Ou seja, era um grupo ultra-ortodoxo, ultra-conservador, ultra-religioso, baseado na lei e na legalidade. Do outro lado, nós vamos ter o publicano. Quem é o publicano? O publicano é o cobrador de impostos. Conhece o imposto retido, imposto de renda retido na fonte? IRRF, que você tem que fazer todo mês de março ou abril, que nós chamamos de leão? Pois bem, já existia nos tempos de Jesus, só que muito mais cruel do que o nosso que a gente declara hoje. Ah, pastor, mas no Brasil é cruel demais. Mas imagine só que ninguém vai na sua casa te ameaçar de morte se você não declarar ou se você não pagar. Era assim nos tempos bíblicos. Os cobradores de impostos iam até a casa do devedor para cobrar o imposto. Qual é o imposto? O imposto de Roma, devido a Roma. Qual era o valor? Suponhamos que seja R$100. R$100 é o valor devido do camponês a Roma, pelo seu trabalho, ou pela terra. Então, o cobrador de imposto, ele ia para fazer a sua comissão. Você deve 100, só que eu cobro 200. 200 então, 100 para Roma, 100 para mim. E o cobrador de impostos, ele tinha gerentes. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, o publicano? Ele não era só o publicano, ele era o maioral do cobrador de impostos. O gerente geral, ele ganhava comissão da comissão dos pobres camponeses, dos próprios rurais, que pagavam seus impostos de uma maneira muito forte, a ponto de ser chamado de extorsão, o que se fazia naquele período. Então o publicano é a figura do sem lei, do fora da lei, do corrupto, do contrário ao judaísmo. É a pior classe de pessoa descrita na Bíblia, porque além de não estar a favor do judaísmo e não ser judeu, ele era a favor de Roma e trabalhava para Roma. É como se colocássemos hoje duas figuras. Colocássemos um pastor, símbolo da integridade, símbolo da decência, símbolo da honestidade, se bem que deveria ser, e colocássemos um pedófilo à frente da igreja. E falássemos a parábola, então subiu o pastor para orar no templo e o pedófilo. O pedófilo é a caricatura do hediondo, alguém que é capaz de abusar de uma criança, de tocá-la indecentemente, que gera em nós uma indignação e uma ira, e nós colocamos ele nessa parábola. Era o que Jesus estava fazendo, colocando um publicano na parábola ao lado de um fariseu. O símbolo da pureza e da legalidade contra o símbolo da ilegalidade e da corrupção.
E Jesus vai mais longe nessa oposição. Ele diz que Deus aceitou o publicano, mas não aceitou o fariseu. Como é que Jesus faz isso? Por que Jesus faz isso? Porque Ele quer ampliar a ideia de oposição ainda. Não para por aí. É em pé. O fariseu ora em pé. A postura de oração em Israel é a postura em pé. Até nos dias de hoje. Se você for no Muro das Lamentações, eles estão lá, naquela coreografia contínua na frente do Muro das Lamentações, fazendo as suas orações. O costume deles é orar em pé, a não ser os mais velhos que se sentam pelo cansaço. Mas quanto mais puro, quanto mais potente na sua oração, mais ereto, mais rígido, mais firme, mais posicionado eu me torno. Era a figura do fariseu, o símbolo da arrogância, o símbolo do orgulho, o símbolo da altivez. Do contrário acontece também. O publicano estava de cabeça baixa, o símbolo da humilhação, o símbolo de quem não quer nem estar com os olhos erguidos, o símbolo de quem está sentindo o seu culpado. Já pegou o seu filho no flagra? Quando você vem para ele, o que você estava fazendo? Já era, já mostrou. É o símbolo de quem sente-se culpado, enquanto o em pé é o símbolo de quem se sente orgulhoso. O fariseu orava no íntimo, dele para ele mesmo, simplesmente baseado na sua própria justiça. E o publicano orava em público, batendo no peito. E não é uma batidinha, queridos. Vocês já viram as mulheres árabes chorando pelos seus filhos da guerra da Síria? Quando os seus filhos estão, talvez, naquele lençol branco, elas fazem mais ou menos assim. Já viu? Esse é um estilo oriental de luto, ou de compaixão, ou de sofrimento. É a forma deles externalizarem. A gente ocidental chora de outro jeito, o oriental chora desse jeito. Então o fariseu orava em pé no íntimo, o publicano orava de cabeça baixa e batendo no peito diante da sua miséria e diante da sua corrupção. Tem mais contraste? Tem, sim, senhor. Apresentava justiça própria o fariseu, uma lista de virtudes que ele tinha para dizer: eu não sou como o publicano, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu jejuo 2 vezes por semana. A lei judaica dizia que o judeu deveria jejuar 1 vez por semana, como manifestação da sua participação no reino de Deus. Esse homem jejuava 2, mas fazia o dobro do jejum. Dava o dízimo de tudo que tinha. Homem fiel, íntegro, e faz uma lista das suas virtudes. O que o outro homem faz? O homem olha para ele e fala: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Enquanto um reconhece suas virtudes, o outro reconhece sua culpa e a sua miséria. Outra, o fariseu ora por comparação, enquanto que o publicano ora por autoanálise. O fariseu olha para o publicano e diz: eu dou graças porque eu não sou como esse. Eu dou graças porque eu não sou como ladrão. Eu dou graças porque eu não sou corrupto. Qual é a linha de comparação que ele usa? A linha de baixo, queridos. A linha da margem. Enquanto o publicano bate no peito e faz a sua autoanálise diante de Deus. Diante de Deus eu sou nada. Eu posso ser bom parecido aos homens, mas diante de Deus eu sou miserável. Lembra de Isaías? Enquanto ele estava longe de Deus, ai de você, ai de você, ai de você, ai de você. Quando ele vê Deus, ele fala: ai de mim, Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem hipócrita, eu sou um homem de impuros lábios. Pois é exatamente essa figura, a figura da comparação. Peraí, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Isso não acontece com você? Não acontece comigo? A comparação? Deixa eu contar uma parábola para você, mas isso aqui de fato acontece, né? Metade da história pelo menos. Estava brincando com meu filho esses dias de luta, e a gente estava brincando e imobilizei. Levantei e falei: você não é de nada, rapaz, olha, você é fraquinho, olha o meu tamanho perto de você, você não consegue. Aí ele veio para cima e imobilizei de novo, veio para cima e imobilizei a terceira vez: você não é de nada, rapaz, você é fraquinho, olha o teu tamanho perto de mim. E aí, saindo daquela luta, eu saí cheio de si, cheio de músculos, cheio de capacidade, cheio de mobilização, cheio de técnica. E aí imagina só que eu estou saindo de casa e encontro com o Anderson Silva, lutador de MMA, e olha para mim e fala assim: tá bom, bater em pequeno, né? Agora quero ver você me encarar. O que você acha que seria a minha reação? Bom, eu fugiria com certeza, porque perto do Heitor eu dou de 10, mas perto do Anderson Silva eu perco de 10. Depende do nível de comparação que eu uso. O fariseu, quando olha para o publicano, ele dá de 10. Publicano, corrupto, associado ao império, é lógico que eu sou melhor que esse cara. Mas ele esqueceu de se comparar a Deus, porque diante de Deus ele perde de 10. A gente não faz isso o tempo todo. A gente não faz isso o tempo todo. Eu sou melhor que aquela pessoa.
Eu posso não ter esse pecado, mas eu posso não fazer certo, mas eu não sou igual fulano. Eu posso não participar da igreja, mas eu também não sou hipócrita igual fulano. A nossa linha de comparação é nivelada por baixo. Sabe por que o nosso cristianismo, cada vez mais pequeno, mais tacanho e mais empobrecido, não deslancha, não avança? Por que a gente não consegue mudar uma nação que se baseia debaixo da corrupção, da mentira, do engano e da sensualidade? Sabe por quê? Porque o cristianismo é baseado na linha de baixo. O nosso nível de comparação é com o outro, sendo que na Bíblia o nosso nível de comparação é com Deus. Se a gente olhar para o nosso próximo, pode ser que a gente esteja melhor, sim. Melhor espiritualmente, melhor financeiramente, melhor fisicamente, melhor conjugalmente. Mas se eu olhar para Deus, queridos, que tragédia será quando eu perceber a minha miséria ao me comparar com Deus. O fariseu se compara ao publicano, o publicano se compara com Deus. Quem está certo nessa história? E quem de nós está disposto a ser parecido com o publicano? Mais contraste, Jesus fala que o fariseu subiu para casa condenado. Ele foi no templo, orou e não aconteceu nada, enquanto que o publicano foi para sua casa cheio de justificação. Deus atendeu a sua oração, recebeu o seu clamor, e Deus se tornou favorável a ele. Ao fariseu, Deus se tornou oponente; ao publicano, Deus se tornou favorável. Estranho isso, né? Não é revoltante? Puxa vida, você é cheio de justiça própria, né? Você não tem sido bonzinho? Você não tem sido bonzinho? Não tem feito coisas boas, coisas decentes? E parece que Deus não tem retribuído, não é verdade? Não dá raiva esse texto para você? Você não fica indignado com esse Deus que acolhe o publicano, o pedófilo, mas rejeita o cara justo, que anda certo e corretamente? Depende de como você vê isso. Porque o cara justo, que anda corretamente, está tão perdido quanto o publicano ou o pedófilo. 2 filhos dentro da mesma casa, um pede a herança e sai, e vai gastar os seus bens dissolutamente. O outro fica e não está nem aí para o pai, só quer a herança. Qual dos 2 filhos está mais perdido? Os 2. Nem o que saiu e nem o que ficou. Os 2 estão perdidos. Agora, quem é salvo na parábola? O que volta humilhado, o que volta arrependido, o que volta batendo no peito. Não sou digno de ser chamado como seu filho, mas me faz como um dos seus empregados. É isso que Jesus está falando. O fariseu e o publicano são imagens do relacionamento com Deus. Onde eles foram? Para o templo. O que eles foram fazer? Orar. Qual foi a atitude deles? Um na justiça e o outro na misericórdia. Qual foi a recompensa deles? Um sobe justificado, o outro continua condenado. Eu receio, irmãos, eu receio que eu possa fazer isso todos os domingos. Ao vir a um templo, abrir uma igreja, subir num púlpito, pregar a palavra e voltar para minha casa tão condenado quando eu sair de lá. Eu temo e receio que isso possa acontecer inclusive com você. Você se arrumar, passar batom, fazer chapinha, entrar no seu carro, se preparar para esse dia e voltar para sua casa tão condenada quanto saiu de lá. Porque nessa parábola Jesus mostra a triste realidade, que se enquanto nós não batermos no peito e não reconhecermos a nossa miséria, nós não voltaremos para a nossa casa justificados. Mais comparação? Sim, a última. Jesus mostra que quem se exalta é humilhado, e Jesus mostra quem se humilha é exaltado. O fariseu se exalta e Deus fala: esse não serve. O publicano se humilha e Deus fala: é esse que eu aceito. Eu sei que isso é um pouco difícil para a nossa mentalidade meritocrática. Eu sei que é um pouco difícil para a nossa sociedade competitiva, onde chega primeiro quem tem mais capacidade. Nós temos um cristianismo darwinista, irmão. Você conhece a história de Charles Darwin? No século XIX criou a teoria da evolução das espécies, e a linha básica de estudo dele é o seguinte: sobrevive o mais forte, resiste o mais adaptado. E na nossa sociedade é isso: sobrevive quem é mais forte, pode mais, ou melhor, chora menos quem pode mais. É o jargão popular para o darwinismo social, onde eu me sinto melhor que os outros e, portanto, mais apto para ter garantias e privilégios, tanto de Deus como do mundo. No reino de Deus não é assim. O evangelho é contra a cultura. O evangelho é na contramão dessa ideologia. Eu sei que você é profissional, eu sei que você trabalha numa empresa, eu sei que você tem que prestar relatórios, eu sei que você tem que bater metas, eu sei que você tem empregados sob sua jurisdição, eu sei disso, queridos, mas isso não te impede de manifestar os lampejos da graça, porque o que Jesus está falando aqui é que o evangelho é da graça, não é do mérito. O fariseu se baseia no mérito,
enquanto o publicano apela para a graça. E o evangelho é pura graça e zero de mérito. Por quê? Os dois homens subiram para o mesmo local, templo, para fazer a mesma coisa, orar, com posturas bem diferentes e resultados ainda mais contrastantes. Por que isso? Porque enquanto um se baseava na lei do mérito, o outro se baseava na lei da graça. Por isso que essa parábola termina de uma maneira tão indignante, que o fariseu, dono de justiça, não volta para casa justificado, e o publicano, miserável, corrupto, que merece a cadeia, volta para casa justificado. Que Deus é esse, irmãos? Desigual? Injusto? Depende da mentalidade que nós temos de evangelho. Porque a nossa mentalidade de evangelho é muito e muito diferente do que se apresenta na Bíblia. A gente lê a Bíblia com os nossos óculos. Nós tiramos versículos debaixo dos nossos óculos. Nós colocamos Deus como nosso devedor. E nós achamos que Deus é obrigado a nos dar garantia de posses, de renda e de benfeitorias. Ou não é isso que você tem assistido na televisão? Charlatões espirituais que se escondem atrás de uma Bíblia e se dizem líderes religiosos, que dizem para você ou para mim, de que se nós dermos uma quantia no altar, Deus é obrigado a devolver o dobro. Quem foi que disse isso? Me avisa, por favor. Onde está isso na Bíblia? Que até hoje, depois de tantos anos lendo, eu não encontrei uma sequer referência de que Deus é o meu servo, de que Deus age de acordo com o meu mérito. Quanto mais bonzinho eu for, mais bonzinho Deus é para mim. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala de leis. Cumpro as leis naturais e espirituais, e essas leis me favorecem. Descumpro, essas leis me ofendem. A lei do semáforo vermelho não é apenas para te punir caso você furá-lo, é para te preservar de um acidente. E se você furar o sinal vermelho, você corre o risco tanto de ser multado como de morrer num acidente dentro da própria cidade. É uma lei ruim? Não, é uma lei protetiva. Deus coloca leis para nos proteger, para nos preservar. Nós quebramos as leis e sofremos as consequências disso. Agora, dizer que Deus se torna meu devedor à medida que eu crio méritos, está errado, irmãos. Está errado. Isso não é evangelho. Pode ser legal, pode ser interessante, pode fazer bem a nossa mente confusa diante disso, mas não é evangelho, porque evangelho não é lei de causa e efeito, evangelho é lei de efeito, o efeito da cruz do Calvário. Cristo morreu por todos, Deus se deu para o pobre, para o rico, para o pequeno e para o grande, Deus se deu para o homem e para a mulher, Deus se deu para quem tem muito e para quem tem pouco, Deus se deu para os santos e para os pecadores. Ele já fez o efeito, nós não proporcionamos causa. Nós não fazemos causa na igreja, nós não fazemos causa no evangelho, a gente só entra debaixo do efeito. E tudo que você assiste em televisão, os pregadores que você compartilha na internet e que compartilham nos grupos de WhatsApp, talvez estejam pregando o evangelho que não está na Bíblia, que faz bem para o seu ego, faz bem para mim, mas que não é bíblico. Evangelho não é causa e efeito, é só efeito. Cristo já fez tudo, já está pronto, já está preparado. Eu recebo esse efeito e vivo debaixo da sua graça. Sabe por que muita gente não fica na igreja? Sabe por que muita gente faz da igreja uma rodoviária? Sabe por que senta nesses bancos e depois já não está mais? Porque tem a mentalidade de evangelho de mérito. Ele acha ou ela acha que entrando nessa igreja, Deus vai olhar para ele e para ela e dizer: agora você é bonzinho, está aqui o dinheiro, está aqui o emprego, está aqui agora a restauração do casamento, está aqui tudo de bom para você, porque agora você está sendo bonzinho. Não está escrito isso na Bíblia. Tem gente que acha que por vir à igreja a empresa vai deslanchar. E vai, uau, agora a minha empresa não trabalha para você ver. Não usa bem os recursos de marketing para você ver. Não entrega um produto de qualidade para você ver. Pode fazer jejum, pode fazer fogueira Santa Israel, pode fazer o que quiser. Tum! Não administra bem para você ver. Tum! Vai cair mesmo. Porque não é mérito, é graça. No reino é graça. No ambiente secular que nós vivemos, nós produzimos, mas no reino já está produzido, já foi feito. Eu recebo, e eu preciso levar esses lampejos de graça para o meu ambiente, onde eu trabalho, no lugar que eu estou. As pessoas não são coisas. Deus ensinou na Bíblia a amar as pessoas e a cuidar das coisas, mas nós estamos fazendo ao contrário. Ou melhor, Deus ensinou na Bíblia a amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos usando as pessoas e cuidando das coisas, amando as coisas. Então na sua empresa, se você é patrão, existe a lei do mérito? Claro,
funcionário preguiçoso, funcionário que não dá rendimento, funcionário que não se entrega ao trabalho, funcionário que vive fazendo corpo mole ou falando mal da empresa. É lógico que precisa de uma chamada, é lógico que precisa de uma intervenção. Porém, a gente não age como qualquer um, porque nós temos em nós o DNA da graça. Não vamos ser tolos, não vamos ser infantis nem inocentes, mas nós temos um ponto de equilíbrio no nosso coração, na nossa vida, que é a graça. Tem coisas, irmãos, que nós temos que tolerar e fazer e realizar pela graça. Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, mas eu tenho que passar por papel de bobo então? E eu digo: se estar do lado do evangelho e do lado certo da conversa é papel de bobo, sim. Se você entende estar do lado certo e estar do lado do evangelho como ser bobo, então é melhor ser bobo. Eu prefiro que seja assim, porque na Bíblia o evangelho mostra a lei de causa e efeito não já foi feito, já está pronto. E nesse mundo eu posso ser reprodutor desses efeitos. Eu posso explanar, espelhar e espalhar os efeitos dessa graça que já me atingiu. Na empresa onde eu trabalho, com os funcionários que eu tenho, com as pessoas que eu vivo, nos lugares que eu estou, eu posso explanar a graça. Lei do mérito, ou está situado naquilo que é perspectiva bíblica. Olha só que interessante. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6. Essa palavra é muito forte, porque a Bíblia diz em Tiago o que Jesus produziu através da parábola. Ele falou que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Está vendo? Mérito versus graças. Eu quero mostrar para você essa palavrinha aqui, resiste. Da onde vem essa palavra? Existem muitas palavras que são tiradas do ambiente militar, que era muito comum ver um soldado romano. A gente pouco vê o exército brasileiro nas ruas, não é verdade? Dificilmente você vê, a não ser em lugares de fronteira. Como a gente morou em região de fronteira, era mais comum ver a camuflagem deles, o uniforme camuflado, a metralhadora, né? Todo aquele sistema, tanques de guerra. Mas nos tempos bíblicos era muito comum ver o exército e ter a linguagem militar para se comunicar. O Tiago usa exatamente a linguagem militar. Ele fala: Deus resiste. A palavra é antistemi. Anti, você já sabe, de antibiótico, de antítese. Anti é contra, ou seja, stemi é estar posicionado. Antistemi é ficar contra alguém. Agora, olha isso daqui, irmãos. Vê se você não percebeu ainda. Deus está contra os orgulhosos. Contra. Não, ele não está neutro. Ele não está indiferente. Ele está contra. Se você quer ter Deus de opositor, basta nutrir orgulho, soberba, altivez, prepotência, arrogância, petulância. Pode colocar todos os sinônimos juntos no mesmo balaio. Se você quer Deus contra você, basta nutrir o sentimento de orgulho e de vaidade pessoal. Pronto. Justiça própria, você já encontrou um inimigo. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Mas se Deus for contra nós, quem vai ser contra nós? Se Deus for contra nós, quem é que vai nos socorrer? Lembra do Chapolin? E agora, quem poderá nos defender? Eu! Agora não tem quem te defenda, meu irmão. Nem o Chapolin resolve essa parada. Quando a gente nutre orgulho, vaidade no coração, Deus se coloca como nosso principal oponente. Tem gente que acha que é o mundo do trabalho, tem gente que acha que é o mundo profissional, tem gente que acha que a mulher é o marido, é o patrão, tem gente que acha que é o trabalho, tem gente que acha que é a pessoa. Sabe quem é talvez o seu maior inimigo? O meu maior inimigo? Deus. Por causa da minha postura de justiça própria e de orgulho pessoal. E o orgulho no nosso mundo está cheio. A gente sabe o que é. Tem o orgulho partidário. Tem gente que às vezes não vem à igreja ou fica de oposição entre irmãos por causa do orgulho partidário. O orgulho partidário se torna maior que a família na fé. Meu Deus! Onde nós estamos, irmãos? Orgulho de time. Brigas por causa de futebol, por causa do orgulho de time defender. Palmeiras não tem mundial, Corinthians não tem Libertadores, agora tem. E aquele negócio todo. Orgulho nacional. Não, porque agora nós precisamos de um orgulho nacional. O camarada não é capaz de declarar as coisas dele de uma maneira decente, honesta,
correta, não é capaz de ser fiel à esposa, ser fiel aos filhos, não é capaz de cuidar do dinheiro dele de uma maneira decente, honesta, não é capaz de ser honesto nas filas e quer falar de orgulho nacional. E aí posta, orgulho nacional. Orgulho, que orgulho é esse? Temos orgulho gay. Já ouviu falar de orgulho gay? Orgulho gay, é a marcha gay, é a exposição para se tornar o maior defensor do orgulho gay no Brasil. Quase não foi eleito, por pouquinho ficou fora. Que orgulho é esse? Orgulho para todo lado. Só que a Bíblia fala que Deus está em oposição ao orgulho. Vem aqui, Jefferson, fazendo um favor, só um minutinho. Vou usar o Jefferson para você ter uma ideia de como é. Eu represento Deus nesse momento e o Jefferson representa o fariseu ou o orgulhoso. Suponhamos que o Jefferson quer fazer um contato comigo e quer agora chegar-se a Deus. Vem aqui, Jefferson, chega perto de mim, por favor. E aí, eu como Deus coloco a mão. Pode chegar, Jefferson, tenta aqui fazer um favor. Não tenta muito, que senão você me derruba. É só uma figurativo, teatro. E Deus coloca a mão no peito do orgulhoso, dizendo: eu agora sou seu oponente. Antes temi. Deus resiste ao soberbo, Deus não permite que se aproxime. Obrigado, Jefferson. Já pensou essa figura? Essa imagem é forte. Isso é forte quando a gente olha para as pessoas que são fora da gente, né? Ou pessoas que não vieram na igreja hoje. Mas e se a gente aplicar essa figura a nós, exatamente agora, pelo nosso orgulho pessoal? Quanta coisa a gente está estragando por causa do nosso orgulho pessoal? Quantos casamentos são destruídos por causa de orgulho? A esposa não pede perdão para o marido não pede perdão para o esposo, sabe por quê? Orgulho. Quantas demandas judiciais tem no fórum? Quantas causas trabalhistas poderiam ser evitadas? Por causa do orgulho. Quanta gente vive num padrão de vida que não pode, vivendo endividado e vivendo as mínguas sempre no vermelho, sustentando uma forma de vida que não lhe é conveniente? Orgulho. O que a gente faz com isso? Bom, é o entendimento de que Deus se opõe ao orgulhoso. E você acha que orgulhoso é só rico? Você está bem enganado. Tem o orgulho também das classes mais baixas, que também não tem nada de humildade. Já fui em casas de pessoas muito, muito bem financeiramente e que demonstraram uma humildade muito grande. E já fui em casas de pessoas muito, muito humildes financeiramente e que demonstraram uma arrogância muito grande. Depende de como você enxerga isso daí. Deus está contra o orgulhoso, não importa a classe social. Deus está contra o orgulhoso, não importa se é homem ou mulher, se é rico ou se é pobre. Deus está contra a estrutura de orgulho e de vaidade. Por quê? Porque o contrário é verdadeiro. Deus está perto dos que têm coração quebrantado e salvos de espírito oprimido, abatido, humilhado. Deus contra o orgulhoso, Deus perto dos abatidos. Deus afastado do orgulhoso, Deus bem próximo do oprimido. Deus perto do humilhado. Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Por que Deus parece ser tão intolerante ao orgulho assim? Não parece um pouco inconveniente? Já que estamos falando de um Deus de amor, um Deus de graça, por que Deus é tão intolerante ao orgulho dessa maneira, ao ponto de falar que Ele fica nosso opositor quando a gente nutre esse tipo de sentimento ou tipo de atitude na nossa vida? Por que será? Já parou para pensar? Bom, eu imagino que essa frase possa nos ajudar. O orgulho enruga a alma de tal maneira que pouco se vê do Criador. Sabe por que Deus odeia o orgulho? E Deus abomina a atitude de justiça própria, como do fariseu? Porque Deus vê que o orgulho deformou a nossa alma, deformou a nossa estrutura mental, psíquica, biológica, física. Até a natureza geme, até a natureza sofre com os danos causados pelo orgulho do homem. É só olhar para a nossa floresta amazônica, é só olhar para a nossa forma de desmatamento impensado e indevido, já mostra o orgulho do homem. É só olhar para aquelas substâncias que nós estamos ingerindo, toxinas que estão presentes nos produtos que nós comemos e que os produtores não estão nem aí se nos fazem bem ou fazem mal, o que é importante é vender. Se aquele tipo de garrafa tem substâncias cancerígenas, qual o problema? O importante é vender. Se aquele frango injetado de hormônios e mais hormônios, que em poucos dias está pronto para o abate e para vir na mesa do consumidor, me gera lucro, qual o problema se gera câncer na humanidade? Pronto, é o orgulho. Deus olha para a humanidade e vê a humanidade implodindo, se autodestruindo, o orgulho. E sabe o que a igreja cristã faz? Entra na onda. A gente entra na onda.
Entra no orgulho da vaidade, é o orgulho de estar no palco, é o orgulho de pregar, é o orgulho de ser líder, é o orgulho de ser reconhecido, é o orgulho de ser aplaudido, é o orgulho de não ficar por baixo, é o orgulho de não ser oprimido, é o orgulho de não ser pisado. E aí está. Deus é alérgico ao orgulho. Deus é alérgico ao orgulho, ao ponto de que o orgulho é a própria causa da consequente deformidade da vida humana. E por que será que Deus fica tão revoltado com isso? Oh, meu Deus! Porque a história bíblica ajuda a gente a entender. Que forma? Você conhece a história de um camarada que era o bambambam do céu, e ele olhou um dia e falou: eu acho que eu chego lá. Sim, eu posso. Ele pegou a campanha do Barack Obama: sim, eu posso. Yes, we can. Ele falou: eu consigo chegar lá. Ele falou: vou subir ao céu, vou armar o meu trono sobre as alturas, e serei semelhante ao Altíssimo. Conhece essa história? De alguém? Como é que é o nome dele? Satanás, que depois se transformou em Diabolos, lançado para baixo. Ele queria ser igual a Deus, ele não queria ser mais, ele queria ser igual a Deus. Não tem nenhum problema, né? Ser menos, mas querer já ser igual é um grande problema. Satanás desceu e chegou no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam felizes, a vida, animado, comendo frutinha. E aí veio a serpente possuída pelo próprio Satanás e fala: e aí, camarada, tudo beleza? É o seguinte, eu tenho uma informação para te dar. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês serão igual a Deus. O mesmo veneno que ele provou lá, ele trouxe. Como é que é chamado o processo de Satanás chegar à terra? Queda. Caiu do céu e veio para a terra. Como é que é chamado o processo do ser humano ter saído do Jardim do Éden? Queda. A queda de Satanás proporcionou a queda do ser humano baseada em um elemento. Qual é? Orgulho. Talvez seja por isso que a Bíblia fala que tudo que procede do mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida. 1 Pedro capítulo 2, a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Soberba, orgulho, vaidade, está entranhado no nosso DNA. A gente tem que combater isso todos os dias, irmãos. Não diga que você não tem, não diga que você não sofre com isso, não diga que você não tem a genética disso, porque você virou anjo. Se você não tem orgulho, ore por nós, meros mortais, porque você já é uma anja, já é uma querubim ungida do Senhor, uma amada que vai ser pronta para ser levitada ao céu, porque ser humano é lidar com a queda. Todos nós estamos no mesmo padrão, e isso nos faz entender que do céu ao Éden e do Éden a nós temos um elemento que tem passado de geração em geração: orgulho, vaidade, eu mesmo, justiça própria. E Deus é alérgica ao orgulho, de tal maneira que Ele faz duas promessas ao que tem orgulho e ao que não tem. Quer ver? Primeira promessa a quem tem orgulho: condenação e recompensa. Vamos ver isso. Promessa para quem tem orgulho. Olha a promessa de condenação: estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Imagine só que nós estejamos num tempo de adoração, no templo. Deus está falando para a igreja: eu sou alérgico a vocês, vocês me dão náusea. Quando vocês começam o louvor de vocês, eu dou uma olhada para baixo, todo mundo levantando, todo mundo batendo palma, eu olho e faço assim. Quando eu vejo você pregando, uau, o povo animado, e o pastor vai para lá, e o pastor vem para cá, e a vitória está chegando na sua vida, e lá e tal, e aí eu olho para você e falo: não te aguento, cara. Quando eu vejo seus atos de justiça, seus posts, sua evidência externa, seu desejo de aparência, mostrando a sua justiça própria, quando eu vejo você com a sua religiosidade, eu olho para você e faço: não te aguento. Essa é a promessa de quem tem orgulho em seu coração. Deus se torna opositor, e Deus gera uma situação de náusea, alergia contra aqueles que sustentam isso. Pastor, mas eu não tenho orgulho. Eu ouvi uma frase que não é muito bonita, mas é muito interessante. Quem tem não sabe que tem. E a promessa de quem não tem orgulho: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido,
1 Pedro 5,6. No tempo de Deus, não é no seu tempo. Meu irmão, quando alguém te humilhar, não revanche, não se vingue, não devolva, porque você está do lado de quem vai ser exaltado, sabia disso? Quando alguém te humilhar, quando alguém te pisar, quando alguém for traíra com você, não retribua o favor, retribua a graça, porque há uma promessa em ser humilhado, há uma promessa em estar humilhado. Deus está favorável àquele que passa pela humilhação. Você não pode mudar de lado, venha para o lado certo, fique do lado de quem vai ser exaltado, não no seu tempo, não do seu jeito, não da sua forma, talvez nem nessa vida, mas há uma promessa de que aquele que se humilha é exaltado. Então, se aconteceu alguma coisa, se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Está difícil o casamento? Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. Está difícil a negociação com os clientes? Se humilhe. Está difícil a negociação com o patrão? Se humilhe. Está difícil lidar com o empregado? Se humilhe. Está difícil lidar com os filhos? Se humilhe. Está difícil permanecer na igreja? Se humilhe. Porque Deus vai te exaltar, uma promessa dele nisso. Se você tem sentido oprimido, ou de alguma maneira envergonhado, há uma promessa de Deus para a sua vida. Não troque de lado, porque quem se humilha é exaltado, mas quem se exalta é humilhado. Não tente bater no peito e dizer, eu tenho prerrogativas, porque esse Deus não aceita, e Deus não se coloca a favor. Então, concluindo, qual é o modelo que nós estamos seguindo? Se tem sempre dois lados, tem aqui o fariseu e tem o publicano. Eu quero te perguntar hoje, qual é o seu modelo? Quando você vem ao templo, você vem cheio de justificativas e cheio de julgamento? Esses irmãos da igreja, que falam que são crentes, mas nem me visita. Pronto, fariseu, bem-vindo ao grupo. Esses irmãos da igreja, que dizem que são crentes, mas não pagam as suas contas. Irmão, paga a conta, tá? Mas, irmão, para de acusar, para de condenar. Esses membros da igreja, esse povo, cheio de dedo apontado, cheio de coração amargurado, é o lado do fariseu, é o lado da justiça própria. Deus tem que vir ao meu favor, porque eu tenho conquistado a atenção de Deus, por causa do meu sacrifício. Isso é religião, gente. Sabe o que é religião? A definição é a seguinte, se você colocar, definição de religião pelos estudiosos é o seguinte: oferecer sacrifícios a uma divindade para que ela se torne favorável ao sacrificador. Isso é religião. Você vai lá e oferece um sacrifício à divindade para que ele fique favorável a você. Interessante, né? As pessoas saem andando quilômetros e mais quilômetros para que a divindade fique favorável. Pagar uma promessa. Que é isso? Isso é religião. Evangelho não é religião. Não é tornar a divindade favorável a mim. Porque a divindade, quando abriu os braços na cruz do Calvário, ela já ficou a meu favor. Basta eu entender, me apropriar e me aliar a essa promessa. De que lado você está hoje? Do lado do fariseu ou do publicano? Como é a sua oração? Como o teto da sua mente, da sua vida é? O teto do fariseu que não chega? Ou o teto do publicano que bate no peito e fala, minha oração é aceita, porque Deus me recebe? De que lado nós estamos? Mas eu queria te apresentar antes de terminar, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu queria te apresentar um terceiro modelo. Que tal o modelo de Jesus? Nem do fariseu, nem do publicano, mas o modelo de Jesus. Porque se tem alguém que é exemplo de humildade, esse alguém se chama Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 29. Diz assim, eu vou ler com vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Queridos, eu quero perguntar para vocês o seguinte, uma coisa muito, muito importante para a gente responder. Se Jesus é o nosso modelo, quem a gente está seguindo no nosso trabalho? Quem a gente está expressando na nossa família? Quando a gente grita com a esposa, grita com os filhos, quando vira uma gritaria, um berreiro dentro da nossa casa, quando a gente extorque, quando a gente mente, quando a gente engana, quando a gente agride, quem a gente está seguindo? Quando a gente ofende, quando a gente condena, quando a gente julga, de que lado a gente está? Porque o modelo de Jesus é o modelo da graça, e o modelo de Jesus é o modelo da mansidão e da humildade. Se a gente não está sendo humilde, se nós não estamos praticando um coração quebrantado, então nós não estamos próximos de imitar ou exemplificar o coração de Jesus. Eu queria que você fizesse uma autorreflexão junto comigo hoje. Quando a gente anda na rua, quando a gente se veste, quando a gente compra um novo produto, como a gente relaciona com as pessoas, é no modelo de Jesus de humildade e mansidão,
ou no modelo fariseu de autojustiça e de autopromoção? De que lado nós estamos? Quem nós somos de verdade? Eu quero mostrar para você uma coisa muito interessante aqui, porque esse talvez seja o grande drama da vida pastoral, e eu quero abrir meu coração para você aqui agora, porque vocês são a nossa comunidade, eu sinto a vontade para falar com vocês. Minha grande crise como pastor é o seguinte: é ver as pessoas se alinhando ao reino, se alinhando nas fileiras da igreja, mas não se comprometendo em andar com Jesus no dia a dia. Por que isso acontece? Porque não é fácil se alinhar a alguém que é manso e humilde de coração, sabia disso? Não é fácil andar perto de alguém que é manso e humilde de coração, porque a gente queria alguém que fosse mais rápido, mais ligeiro para julgar as causas e mais ligeiro para nos defender. Por que as pessoas não produzem mais no reino e não crescem na vida espiritual? Porque elas andam com a religião, andam com a igreja, andam até com o pastor, mas se recusam a andar com Jesus. Não é fácil andar com Jesus. Por isso que Jesus fala, e todo mundo acha que é bonito esse texto: tomai sobre vós o meu jugo. Que bonitinho, eu quero ficar do lado de Jesus, porque eu vou ficar manso e humilde de coração, né? Porque ele é manso e humilde de coração, e eu vou encontrar descanso. Mas você sabe o que é jugo? Você sabe o que é jugo? É isso aqui, ó. Isso é jugo, é canga de boi. Lembra que Jesus não fala para a cidade, Jesus fala para rurais, para camponeses. E Jesus usa a ilustração exata que ele sabe o que significa: tomai sobre vocês a minha canga, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Meu pastor anterior, lá de Dourados, ele explicou para mim, porque eu não vivi esse tempo, não trabalhei no sítio, não conheço nada de roça. E ele explicou para mim uma coisa muito interessante, que os antigos faziam com os bois. Eles colocavam 2 bois na canga, só que tinha um segredo: se queria domar o boi mais bravo, o boi mais desobediente, eles colocavam junto de um boi manso. Nunca colocava 2 bois bravos juntos, e nem 2 bois mansos, mas colocava um boi brabo e um boi manso, para que o boi manso amansasse o brabo. O boi brabo não deixa o boi manso nervoso, mas o boi manso deixa o boi brabo manso. Essa é a estratégia da nossa vida. Se a gente quer mudar, se a gente quer ter nosso casamento, nossa vida, se a gente quer ter a nossa imagem, se a gente quer ter nosso cristianismo mais parecido com Cristo, a gente tem que colocar a canga dele. A gente não pode colocar o canga do Darwin, a gente não pode colocar a canga do comércio, do mercado, da lógica política, a gente não pode colocar a canga das ideologias, a gente não pode colocar a canga do denominacionalismo, a gente só pode colocar a canga de Jesus. Se a gente quer ser parecido com ele, a gente tem que andar lado a lado com ele. A gente se parece. E quem é o boi brabo da história? Eu sou o boi brabo. E eu vejo o meu sobrenome cada vez mais querendo aflorar o Vicentim. Eu e minha esposa, a gente tem um código. Quando começa a saltar a veia, quando começa a dar um nervoso, porque pastor também fica bravo, sabia, irmãos? Também fica nervoso, também se ira, sabia? Não é um anjo celestial que está aqui todo domingo pregando a palavra e vivendo, né, num ambiente etéreo. Não, eu sou da terra. E a minha esposa vê quando alguma coisa acontece no trânsito, quando alguma coisa me contraria, e eu vou para retribuir, ela fala: olha o Vicentinho, italianão, brabo, nervoso, olha o Vicentinho, segura o Vicentinho. E eu tenho que manter o meu Vicentinho todos os dias, não é uma vez por semana. Todos os dias eu tenho que manter meu Vicentinho na canga de Jesus, porque se eu soltar esse Vicentinho, irmão, vocês não sabem que pastor que vocês vão ter aqui. Se eu soltar esse Vicentinho da canga de Jesus, vocês não sabem o tipo de pessoa que eu sou capaz de ser. E talvez você esteja olhando para uma pessoa que você tem todo tipo de reserva contra ela. Eu queria que você olhasse para ela com misericórdia e pensasse: ela não está na canga. E eu queria que você olhasse se você está no jugo de Jesus, porque no jugo de Jesus a gente aprende a ser manso e humilde. Manso e humilde, porque em Jesus nós aprendemos com Ele. O melhor exemplo que nós temos é de Jesus. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos apagar as luzes. Eu queria que você refletisse enquanto nós cantamos essa canção que diz: se eu me humilhar diante do seu altar. Eu queria que você meditasse sobre o seu coração, e se você está do lado do manso e humilde coração, ou do lado da justiça própria do fariseu. De que lado nós estamos? De que lado nós estamos? Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O
teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. O que nós vamos fazer? Se eu me humilhar, é o nosso lugar. Diante do Deus teu altar, só recebe oração de quem bate no peito e clama misericórdia. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da sua presença. Nós estamos refletindo sobre o estado do nosso coração. O Senhor inclina os ouvidos para o quebrantado. Perto está o Senhor dos que têm um coração contrito, o espírito quebrantado. Perto está o Senhor, ó Deus, daqueles que se humilham diante do seu altar. Que o Senhor encontre isso em mim, no meu irmão, na minha irmã. Que o Senhor encontre nessa comunidade. Que à medida que a gente vá crescendo, que à medida que a gente vá ganhando mais pessoas e mais vidas para o teu reino, nós mantenhamos o nível da humildade, o nível da mansidão, o nível da graça de Jesus. Afasta de nós o desejo do mérito, o pré-julgamento, a condenação, o dedo apontado, o tentar ser melhor, o tentar justificar-se de várias maneiras. Somos pecadores. Pedimos perdão ao Senhor pelos nossos passos errados. Pedimos perdão pelas ofensas que cometemos aos outros, assim como o Senhor tem perdoado as nossas ofensas. Por isso, Senhor Jesus, nos conduza ao caminho da humildade. Coloque cada um dessa comunidade hoje, coloque a mim e todos os demais líderes da nossa igreja debaixo da canga de Jesus. Nos mantenha mansos, humildes, nos mantenha no nível de Jesus Cristo, e que ali nós aprendamos a ter o seu favor. Que nós não sejamos os teus oponentes pela vaidade, pelo orgulho, pela justiça própria, mas que o nosso coração seja do ai de mim, Senhor, que sou pecador. Não importa o que o outro esteja fazendo, não importa como o outro esteja se comportando, não importa quão baixo o nível ao nosso redor seja da nossa família, ai de mim, porque eu sou pecador. E que assim seja entre nós, que assim seja no meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, mantendo-o debaixo da canga, mantendo-a debaixo do jugo de Jesus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Uma boa semana, meus irmãos.